tema de hoje nós vamos tratar sobre a empregada gestante. Existem algumas situações com relação tanto à gestante, trabalhadora regida pela CLT, quanto a trabalhadora regida pela Lei Complementar 150, que é a empregada doméstica. Existem alguns pontos importantes que podem ser cobrados em uma prova. E além de ser cobrado em uma prova, é um conhecimento necessário a todas as mães. Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos verificar é o artigo 10. O artigo 10 dos atos de disposições constitucionais transitórias. Deixa eu abrir aqui, vou tentar compartilhar com vocês a tela, que eu acho que fica mais didático a gente mostrar dessa forma. Então nós pegamos aqui o artigo 10 dos atos de disposições constitucionais, está lá previsto lá na Constituição Federal, em que nós temos que até que seja promulgada a lei complementar, que se refere ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, a linha B. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da grávida gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então nós percebemos, a concepção é a data prevista. Então houve a concepção, a partir daquele momento a mulher tem garantia no emprego. A partir daquele momento. Mesmo que ela tenha sido dispensada, professor, naquele período ali, ela estava de aviso prévio, ela teria garantia de emprego? Sim, ela teria garantia de emprego e nós vamos ver depois a súmula 244, em que há essa previsão nítida pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. E o que a gente observa aqui nessa ADCT? Está dentro da Constituição Federal, né, o ato de disposições constitucionais transitórias, mas nós temos também lá no artigo 391 da CLT. Agora falando do empregado urbano, da empregada urbana, regida pela CLT. Porque existe uma diferença. Nós temos o empregado doméstico, em que nós vamos verificar o artigo 25, que trata sobre esta situação. Então, o que acontece aqui? O artigo 391 vai dizer que a confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o aviso prévio, seja ele trabalhado ou seja indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B do que nós falamos anteriormente. Na linha B, aqui, essa estabilidade provisória até 5 meses após o parto. Então imagine a seguinte situação. A empregada foi dispensada hoje, foi mandada embora hoje. E ela teria que ter um aviso prévio de 30 dias, no mínimo 30 dias, porque dependendo do prazo, esse aviso prévio pode chegar até 90 dias. Em uma outra aula eu falo sobre a questão da contagem do aviso prévio. Então tá bom, ela foi mandada embora hoje. Ocorre que ela ficou grávida no período do aviso prévio. Dentro de 15 dias ela ficou só em casa, então acabou engravidando ali nos 15 dias. Ora, quando ela toma conhecimento da gravidez, ali no caso, em tese, se ela chegar para o empregador e falar, eu fiquei grávida, apresentar o ultrassom, qual que seria o procedimento adequado do patrão? Chamá-la novamente ao trabalho, reintegrá-la ao emprego. Mas nem sempre isso acontece e a gente verifica muito isso aí no nosso escritório, a gente percebe essas situações, chegam muito para a gente nessas situações. Mas vamos lá, quando nós temos aqui a confirmação da gravidez, nós temos a mesma situação para a empregada doméstica. Observe aqui, ó, artigo 1º, a empregada doméstica não, está aqui no artigo 25. A empregada doméstica gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário nos termos da seção 5 do capítulo 3, lá da CLT, que vai falar desse artigo 391. Então observe que para a empregada doméstica vai aplicar também a mesma regra regida para os empregados regidos pela CLT. Nós temos também a Lei Complementar 146. Imagine que houve o falecimento da mãe. E como é que fica essa licença? O artigo 1º da Lei Complementar 146 diz lá, o direito prescrito lá na linha B do inciso 2 do artigo 10 da ADCT, Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, no caso em que ocorrer o falecimento da genitora, será assegurado a quem detiver a guarda do seu filho a licença maternidade. A licença maternidade, a garantia de emprego até 5 meses após o parto. Nós sabemos que é uma coisa diferente da outra. Licença maternidade, 120 dias. Se for servidora pública, né, geralmente vai ser de 6 meses. E no caso ali, houve o falecimento da genitora, será assegurada quem detiver a guarda do filho. Existe uma súmula, também a súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho, que vai nos mencionar que
o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade, que está lá no artigo 10, 2b do ADCT. Então, desconhecimento do empregador vai causar algum prejuízo para isso? Não causa nenhum prejuízo. Inciso 2. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período da estabilidade. É lógico. Ficou grávida, né? Se já ganhou o bebê, não tem como ser reintegrada ao emprego, mas a gestante terá direito à indenização de todo esse período sem nenhum problema. Do contrário, a garantia restringe aos salários e demais direitos correspondentes ao período da estabilidade. Como eu disse, vai haver a indenização desse período. Inciso 3. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, previsto no artigo 10, inciso 2 da DCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado. É o famoso contrato de experiência. Você foi contratada por um contrato de experiência, ficou lá trabalhando 45 dias. O empregador não quis ficar com você, mas constatou que você ficou grávida naquele período de 45 dias. Como que constata isso? Através do ultrassom, através dos exames médicos. A partir daquele momento, você tem garantia no emprego até 5 meses após o parto. E o empregador não pode alegar que não tinha conhecimento, que mandou embora, que não vai ser reintegrada. E caso você não ajuize a ação naquele período, você vai ter direito à indenização. Isso é uma outra coisa que depois também nós falamos com relação a essa indenização no período mesmo você não tendo trabalhado. Temos também a OJ lá do TST 399, nós temos lá a OJ 399 e ela diz o seguinte: o ajuizamento da ação trabalhista após decorrido o período de garantia de emprego não configura abuso do exercício do direito de ação. Então, mesmo que você ajuize uma ação após a garantia de emprego, ou seja, ganhou o bebê, passou 5 meses após o parto, você ajuiza a ação. Nesse caso, não é considerado abuso do direito de ação, pois as regras estão lá na Constituição Federal e está submetido apenas ao prazo prescricional. Ou seja, você tem que observar pelo menos 2 anos após o término do contrato, você tem que ajuizar a ação pleiteando essa indenização. E a última de hoje é a OJ 30 da seção de dissídios coletivos, que menciona o seguinte: alguns sindicatos começaram a constar que a mãe poderia abrir mão, né, dessa garantia. Então diz lá que nos termos do ADCT, né, artigo 10, a proteção à maternidade foi erigida à hierarquia constitucional, pois retirou do âmbito do direito potestativo do empregador a possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada em estado gravídico. Portanto, a teor do artigo 9 da CLT torna-se nula de pleno direito a cláusula que estabelece a possibilidade da mãe renunciar ou a mãe efetuar uma transação referente às garantias da gestante. Então essa foi uma aula rápida para tratar dos direitos, né? Dos direitos da gestante. Espero que você tenha gostado. Se você conhece alguma mamãe que está aí no estado gravídico, é empregada, compartilhe com ela. Passe essas informações adiante, que isso vai ajudar muita gente. Até mais, bons estudos e até o próximo vídeo.